Queria chamar a sua atenção agora porque é o seguinte, um vídeo gravado dentro do Hospital Geral do Estado por uma mãe que acompanhava o filho doente mostra o momento em que um médico chama a mãe do paciente de porca em meio a uma discussão. O fato aconteceu no domingo, dia 12 de dezembro, e segundo a mãe, o filho foi diagnosticado no dia 9 com pneumonia. Enquanto ela acompanhava o tratamento do filho, ela se desesperou ao ver sangue e larvas ao redor da sonda do filho, dentro do hospital. O repórter Neto Mota conversou com a mãe, que contou como tudo aconteceu. Vamos ver. Segundo a mãe da criança, a situação teria começado no último dia 9 de dezembro, quando a criança, que tem 12 anos, foi trazida aqui para o Hospital Geral do Estado depois de ter sido diagnosticada com pneumonia. Eu cheguei na quinta-feira, aí fui liberada na sexta, né? Só que aí quando foi no sábado ele começou a apresentar febre, né? Porque ele já tinha sido diagnosticado com começo de pneumonia. Daí ele foi passado para casa porque era pouca, ela disse que dava para tratar em casa. Só que quando foi no sábado ele apresentou muita febre e convulsão. No domingo de manhã eu pedi para fazer a troca da sonda. Fizeram a troca da sonda, perguntei ao cirurgião se era normal sangrar, né? Porque quando ele tossia, sempre sangrava. Aí, quando ele retornou, acho que na faixa de umas meio-dia, 1h da tarde, ele começou a gritar de dor. Gritar. Aí eu fui pedir para dar remédio, ela deu remédio de meio-dia, 2h da tarde, 3h, né? O de 3h foram um remédio mais forte para ele melhorar. Só que não melhorava, isso foi até quase 10h da noite, né? A médica de plantão, ela me tratava super mal. O tempo que eu chamava, ela achava de ruim. O tempo inteiro, porque eu chamava, para poder olhar, dizer que ele estava com dor. Eu fui dar banho nele, que lá realmente não tem como dar banho na criança. Eu dei em cima da cama, peguei uma banheirinha e digo, eu vou dar banho nele, porque eu senti um mau cheiro assim que eu tirei o lençol. Eu digo, tem coisa estranha. Aí fui dar banho nele normal, né? Só que eu não achava que fosse algo tão grave, entendeu? Ao retirar o sabão dele e tudo mais, a enfermeira foi me ajudar a forrar o bercinho. Quando ela forrou, ela fez, ô mãezinha, por que tá sangrando tanto? Eu digo, bom, o cirurgião falou que era normal. Eu fiz, tem que pegar gases para poder fazer a limpeza. Aí ela fez, aí ela levantou. Quando ela levantou, eu vi várias larvas arrodeadas da sondinha dele, né? Foi quando eu comecei a me desesperar. Após isso, chamaram um cirurgião. O cirurgião, ao invés de ajudar, porque eu estava muito nervosa, eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer. Ele falava como se eu fosse uma imunda, entendeu? Tanto é que, após isso, ele vira as costas e diz, não, limpa aí de qualquer jeito mesmo, porque eu não tenho paciência de conversar com essa mãe, não. Virou as costas. Foi quando eu comecei a gravar ele. Eu gravei ele dizendo, você não vai atender o meu filho. E aí foi quando ele começou a gritar, me chamar de porca. Não seja porca. Isso aí porco é o senhor. Porco é o senhor, não é porca não. Chega na minha casa pra ver como é. Você não pode falar o que você não sabe. Eu tô aqui perguntando desde ontem pedindo pra olhar o meu filho. Vocês são médicos irresponsáveis. Até hoje ele sofre. Ainda tem bicho, entendeu? Estão tratando com antibiótico, ele está sofrendo muito. Onde eram 3 buraquinhos, que foi abaixo da sonda, hoje está um buraco muito grande, né? Porque eles estão comendo por dentro, entendeu? Ele está sofrendo, ele grita de dor, né? De ontem para hoje ele está sendo muito bem tratado, porém de segunda para quarta ele simplesmente chamava, parecia que não, deixa lá chorar mesmo, deixa gritar de dor. A nossa produção já entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Geral do Estado e agora aguarda um posicionamento. Aqui do HGE, Neto Mota. Olha, é uma denúncia séria, grave. Claro que a gente está vendo só um momento dessa discussão. Inclusive foi quando a mãe falou, olha, ele se virou, disse que não ia atender meu filho, né? Disse que faz de qualquer jeito aí. Nesse momento eu comecei a filmar, tá? E a filmagem, é claro, a gente borrou a imagem do médico, mas ele está lá e diz, olha, isso é falta de limpeza. Não seja porca. Isso é falta de limpeza. Então, assim, independente da situação, que a gente não estava lá, então a gente não sabe como começou essa discussão, né? Claro, a mãe estava muito preocupada. Imagina, você está com seu filho internado, numa situação grave, com uma sonda, se alimentando por sonda, que tem que ter um cuidado especial de fato, uma limpeza com frequência. Não chegou naquele dia no hospital e apareceu a sonda. Então, assim, o médico não poderia ter dito que era culpa da mãe
Se ele já estava no hospital pelo menos 3 dias, ninguém fez a limpeza dessa sonda, não é? Então, assim, a gente não pode também deixar isso de lado. E como um médico que fez um juramento, né, que tem, a gente sabe que o estresse é grande da profissão, mas nada justifica você chamar a mãe de um paciente de porca, né? Isso nada justifica. A gente vai continuar nesse caso, porque agora o Neto Mota tem mais detalhes, inclusive porque nossa produção entrou em contato com o HGE e também com o Conselho Regional de Medicina. Neto Mota, o HGE já se posicionou sobre essa situação? Uma denúncia, inclusive, séria, que você ouviu a mãe, inclusive o menino, né, o filho dela, continua internado, né? Olha, Moura, o Hospital Geral do Estado informou que a criança de 12 anos permanece internada aqui na unidade sob os cuidados de um pediatra. Detalhes do diagnóstico e do tratamento, segundo a nota do próprio HGE, não podem ser dados para preservar essa criança. Mesmo assim, o hospital acabou informando que a evolução do tratamento acontece de maneira lenta por causa das complicações dessa criança. Sobre a comunicação com a mãe do menino, o hospital informou que já é ciente que a mãe está insatisfeita com os atendimentos e que essa insatisfação poderia ter gerado esses problemas aí na comunicação. Inclusive, uma denúncia feita pela própria mãe neste exato ponto onde eu vim aqui com a mesma equipe que a gente conversou com ela. Eu, o Beto e também o Edmilson Nunes. A gente está fazendo o acompanhamento da situação e a nossa produção também entrou em contato, além do HGE, com o Conselho Regional de Medicina aqui em Alagoas, que aconselhou essa mãe a formalizar então a denúncia para que o Conselho possa apurar. Já quando a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL disse que já está apurando essa situação e amanhã deve tornar público um posicionamento. Eu conversei hoje, eu e a produção de Cidade Alerta, com a Miriam, que é a mãe da criança. Ela falou que estava um pouco mais feliz porque não tinha visto larvas saindo mais do ferimento do filho dela, Edson Moura. Pois é, imagina a cena, né, a situação. Então você já está lá com seu filho doente, né, recebeu o diagnóstico inclusive de pneumonia, estava se alimentando por sonda e você vê, né, larvas, imagina a cena, né, larvas saindo daquele ferimento ali, né, nem era o ferimento, né, na verdade era a sonda onde ele estava se alimentando. Né? E o mínimo que se espera é que o tratamento aconteça. Então, assim, se a mãe está nervosa, vamos acalmar a mãe, vamos explicar, olha, mãe, é desse jeito. Não dá para entender. E, assim, claro, a gente tenta não julgar aqui a atitude, inclusive, do médico. Mas a filmagem é clara, né? Quer dizer, nada justifica, né, Neto Mota, ele tratar a mãe de um paciente dessa forma. Até porque, repito, o menino não chegou de casa com a larva. Até poderia ter, dependendo da situação, não por falta de cuidado da mãe. De repente, ela não teve a orientação, porque ele já estava em casa com a sonda, de como fazer a limpeza, de como proceder. Né? Ninguém fez curso de medicina, de enfermagem. Então, a mãe não estava ali completamente ciente do que fazer. Então, o mínimo é que se tivesse uma orientação e um respeito, né, Neto Mota? Que pelas imagens deu para ver que não teve, né? Moura, uma situação de extrema gravidade. A mãe ficou perplexa, ela não sabia o que fazer. Uma situação que ninguém deseja a ninguém. Imagina que surpresa negativa essa mãe tomou. Ela me disse que ela ficou sem palavras na hora, ficou desesperada. E aí, quando ela tenta, então, saber o que foi que aconteceu, por que daquela situação, ela, do lado dela, também teve sua indignação, culpou o hospital e aí acabou acontecendo essa situação, essa confusão generalizada aqui dentro do HGE. Essa criança permanece porque ela chegou aqui a princípio, segundo a mãe, com um diagnóstico de pneumonia, mas outros problemas também aí estão como agravante. A gente vai continuar acompanhando essa situação e qualquer novidade eu te chamo, Moura. Perfeito, Neto. Vamos continuar acompanhando, inclusive, o posicionamento, né, da Secretaria de Estado da Saúde, que já está sabendo do caso, já tomou conhecimento e diz que vai tomar atitudes amanhã. Tá? A gente vai continuar também acompanhando e torcendo pela evolução, pela melhora, né, do filho, exatamente da nossa entrevistada aí, que fez essa denúncia, procurou a nossa produção e nós trouxemos, inclusive, esse caso aqui. Agora, é importante frisar, quando acontece algum problema como esse, é importante também a vítima, a mãe, no caso, nesse caso, também formalizar a denúncia, né, na ouvidoria do hospital, do próprio HGE,
procurar também o Conselho Regional de Medicina, porque o médico pode ser, inclusive, investigado pelo Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina. Mas para isso precisa haver a comunicação oficial. Então a gente reforça aqui, inclusive, nós já falamos com a mãe fora do ar, nossa produção, mas é importante ela também fazer essa denúncia, registrar essa denúncia exatamente no Conselho Regional de Medicina. O médico vai ter que se explicar por que chamou a mãe de porca. Isso não é atitude de médico. Obrigado, Neto Mota, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade e vamos continuar acompanhando.